Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre de onde vem o tarô, né? O que se tem de registro histórico é que ali no final do século XIV, início do século XV, no norte da Itália, começam a aparecer as primeiras cartas, né? Daquilo que depois, com o tempo, foi convencionado se chamar tarô. Eram cartas que serviam para entretenimento da corte, da realeza, né? E tudo isso foi evoluindo ao longo dos séculos XV, XVI, XVII, até, até chegar a um determinado padrão de tarô, né, com algumas semelhanças entre si, que reunia, né, as diversos tipos de tarô que tinha na época, que foi o tarô de Marsella, que é justamente o que eu mostrei aí no último encontro, né, quando eu falei aqui do imperador e da imperatriz. Né? Eles têm a simbologia, eles têm toda essa parte da imagética baseadas nesse tarô que se convencionou chamar tarô de Marsella, né, que era um centro muito famoso ali do século XV ao século XVIII, para a produção de cartas de tarô. Então, o primeiro momento em que se registra as cartas de tarô na história é século XIV, a Idade Medieval, né? E aí isso aí joga por terra muitas teorias que circulam, que o tarô veio do Egito, que o tarô veio da Atlântida, mas se você for estudar a história, você não vê nenhum registro de tarô no Egito, nenhum registro nem de jogo de cartas no Egito, não tinha isso, né? Isso foram coisas que foram povoando o imaginário popular, e aí as pessoas foram, né, sem correr atrás, sem estudar, sem avaliar realmente o que aconteceu, foi passando isso para frente, né? Então, a ideia aqui é mostrar que, então, ali no século XIV, final do século XIV, início do século XV, que começam a surgir as cartas, que na evolução histórica, né, chegou-se a esse conjunto de 78 cartas, que é o tarô, a princípio para entretenimento, né, da corte, entretenimento das pessoas, também depois foi lá para o povão também poder, né, jogar, se entreter. E ali no século XVIII, aí é um tema já de um outro encontro, começou-se a aparecer o uso do tarô oracular, que é esse uso de leituras, para a gente poder ler, né, começou como ler o futuro, né? Só que tem uma dinâmica aí que a gente vai conversar ainda. Mas foi ali a partir do século XVIII, que já começou todo esse trabalho, né, essa mudança ali, como se fosse um renascimento do tarô, né? Ele fazendo ali um uso mais oracular, mais divinatório, que é o que a gente tem aí, principalmente até hoje, né? Nos países da Europa, Estados Unidos, o tarô ainda é utilizado como jogo, né? Jogo de cartas, né? Para entretenimento. Aqui no Brasil, né? Por conta até de uma uma capa mística que se colocou no tarô, ele é utilizado somente nessa parte aí divinatória, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, seguindo aí o nosso caminho de explicar o tarô, suas origens, sua simbologia e os seus usos. Até lá!